Eu acho que o público nerd, e eu me incluo nisso, tá ficando cada vez mais ansioso pelas coisas que ainda vão ser lançadas, os filmes, livros, games, e tudo que a cultura pop inclui. E tudo bem, essas coisas são novidades, então é normal a gente ficar mais ansioso pelo que a gente ainda não conhece. Só que o problema é que eu acho que a gente, o público da cultura pop, tá focando tanto no que ainda tá por vir, que a gente pode estar não aproveitando todo o potencial das coisas que a gente já tem. Principalmente quando a gente está falando das grandes franquias da cultura pop, tipo Star Wars, Marvel, DC, Harry Potter. Esses grandes universos que vão sendo construídos com várias histórias que vão se conectando para formar uma única coerência. E a gente fica ansioso pelo futuro dessas franquias porque a gente sabe que nas histórias antigas desses universos a gente já tem as pistas para especular sobre o futuro dessas franquias que a gente tanto gosta. E não me leva mal, porque especular sobre o futuro dos filmes e quadrinhos é muito divertido. Eu mesmo faço isso aqui no canal porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa. É legal. Por exemplo, antes de Vingadores Ultimato ser lançado, tinha muita gente com expectativas muito altas pra ver o filme. O público mais nerd tava doido pra saber o que ia acontecer em Ultimato, tava enchendo a internet de teorias com todas as possibilidades do que poderia acontecer na história do filme, baseado nos outros filmes da Marvel e no que já tinha acontecido nos quadrinhos também. E eu mesmo fiz minha teoria aqui no canal, porque é divertido você juntar os pontos sobre o universo da franquia e ver que uma teoria sobre um futuro filme faz total sentido. Só que o problema é que a gente foca tanto nessa sede de saber o que vai acontecer, que depois que a gente vê o filme e descobre de fato como é a história, a gente sente que já desvendou aquela obra por completo. E depois disso a gente volta a se preocupar só com os futuros lançamentos. E é isso que eu acho meio ruim. Porque muitas vezes a gente não absorve tudo que uma obra oferece só tendo contato com ela uma única vez. Filmes, séries, games, quando são bons, oferecem várias camadas de elementos interessantes nas suas histórias, que muitas vezes a gente não absorve de primeira. E eu não tô dizendo que você deve pegar o mesmo filme e assistir 5 vezes seguidas, ou ler o mesmo livro repetidas vezes. O que eu tô dizendo é que o debate verdadeiramente interessante que a gente pode ter sobre uma obra, a gente tem depois de ter contato com ela, e não antes. Por exemplo, as teorias de Ultimato que nós nerds fizemos e ficamos debatendo por meses antes do lançamento do filme, hoje em dia são totalmente inúteis. Porque a gente já teve a resposta final para todas aquelas teorias quando viu a história do filme nos cinemas. Então as interpretações que a gente vai levar daqui pra frente são as que a gente teve depois de ter assistido o filme. São análises das personalidades dos personagens, pra gente conseguir enxergar totalmente os pontos de vista e os sentimentos que aquelas figuras sentiram. É analisar as referências do mundo real que os diretores inseriram na história do filme, criando metáforas e mensagens que eles quiseram passar com aquela obra. É esse tipo de entendimento, interpretação e debate que é eterno, que a gente vai carregar com a gente nas nossas interpretações sobre os livros, filmes, séries e tudo que a gente gosta. E é por isso que eu sempre trago esse tipo de debate aqui pro canal. Por mais que eu goste de fazer teorias, análise de trailer, especulações sobre futuros lançamentos também, eu sei que esses conteúdos têm uma certa data de validade. Uma análise de trailer, por exemplo, pode ser muito bem feita quando é pautada em bons argumentos, analisando filmes anteriores e coisas do tipo. Mas depois que o filme estrear, essa análise de trailer, por mais que tenha sido muito bem feita, não vai valer mais pra nada, porque a história do filme já foi revelada. Mas por outro lado, um vídeo que eu faço interpretando algum elemento de um filme que eu já assisti é eterno. É um conteúdo que não tem essa data de validade. Olha, um exemplo legal. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo analisando as metáforas e mensagens políticas de Star Wars. Um tema bem delicado, inclusive. Eu analisei o contexto histórico e social da humanidade na época do lançamento da trilogia original. Pesquisei o que o George Lucas pensava na época em que ele dirigiu os filmes da trilogia prequel. E beleza, formei meus argumentos e fiz o vídeo. E lá nos comentários você pode ver hoje em dia, em 2019, centenas de pessoas trocando opiniões e interpretações diferentes sobre filmes de 1983, de 1977, obras que já foram lançadas há mais de 30 anos atrás e que geram um debate vivo até hoje. Teve gente que assistiu lá o vídeo e comentou que nunca tinha pensado nesses pontos de vista que eu apresentei. Ou seja, a interpretação dessas pessoas mudou
E isso não tem data de validade. Ela tá enxergando uma nova camada no filme, por mais que já tivesse assistido ao filme antes. E ela tá enxergando a camada de acordo com a interpretação dela, é claro. Não tô dizendo que eu sou o dono da verdade e revelei o que é o filme de fato. Eu tô falando que a pessoa mesma concluiu algo novo sobre a história na visão dela, de acordo com o ponto de vista que eu apresentei. E pode ser que depois de um tempo, a opinião dessa pessoa mude. E isso é normal. Mas essa opinião pode mudar porque o debate sobre aquela determinada obra ainda existe e vai continuar vivo. Pode ser que o próximo filme de Star Wars aumente esse debate sobre a política na série, mas o debate só vai evoluir. Ele nunca vai acabar. E é isso que é interessante da gente buscar, é a gente perceber que a gente sempre pode enxergar coisas novas nas obras boas que a gente já conhece, já viu e tem ao nosso redor. E novamente, eu não tô querendo dizer que a gente só deve pensar sobre esse tipo de coisa, até porque eu gosto de fazer análise de trailer, fazer teorias sobre filmes que ainda vão sair e esse tipo de coisa, sobre futuros lançamentos. Essas coisas que eu disse que tem data de validade. Eu acho divertido especular sobre essas coisas e vou continuar assim, produzindo conteúdo sobre isso, porque por um determinado momento é bem legal, mas esses momentos acabam e essas ideias perdem o valor. E é por isso que a gente não deve ficar só nesse tipo de ideia, nessa sede de querer saber o que vai acontecer num filme, descobrir e depois seguir em frente, se preocupar com o próximo lançamento sem olhar pra trás, sem se aprofundar no que a gente já tem. E eu acho que isso é um certo desperdício, porque quando uma obra, um filme, um seriado é realmente bom, você consegue perceber o verdadeiro valor e o conteúdo dessas histórias quando você atinge camadas mais profundas de interpretação. E você não precisa ser formado em cinema nem nada do tipo pra alcançar essa interpretação. Eu, por exemplo, sou só fã. Eu acho que o interessante pro público nerd, e eu me incluindo nisso, é continuar assim antenado no futuro, mas também vivendo o nosso presente com intensidade, sabendo que a gente quase sempre pode descobrir coisas totalmente novas em histórias que a gente já conhece há muito tempo. Então é isso aí, meus amigos, esse vídeo foi bem um bate-papo aqui sobre algo que eu venho pensando a respeito de mim mesmo e sobre a comunidade nerd no geral, na internet e tudo mais. Muito sobre o que eu penso sobre o meu próprio conteúdo, sobre o tipo de conteúdo que eu busco produzir, sobre o que a galera tem interesse pra ver na internet também, enfim. E digam aí nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo, qual é o ponto de vista de vocês sobre isso. E se vocês gostaram desse vídeo e puderem deixar um like, aquele gostei, eu agradeço porque me ajuda muito, de verdade. E se vocês ainda não forem inscritos, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal também, ó. E dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, porque lá tem todas as playlists do canal organizadas por temas e tipos de vídeo pra você assistir. Beleza? E tem muito vídeo antigo que continua super relevante, porque como eu falei, são coisas que não têm data de validade, são vídeos eternos sobre obras que vocês com certeza curtem. Beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!